E aí, pessoal, quem está na batalha por uma vaga no Serviço Público Federal sabe muito bem. A Lei 8.112/90 não é só mais um item do edital, ela é o coração da prova. E as bancas, principalmente a Sebrasp, adoram cobrar os detalhes. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em dois conceitos que são a base de tudo, o começo de qualquer jornada no serviço público: provimento e investidura. Entender isso direitinho não é só para garantir uns pontos, é para dominar as regras do jogo que a gente está aqui para vencer. Vamos nessa? Então, qual que vai ser o nosso mapa da aprovação hoje? A gente começa pela base de tudo, a Lei 8.112. Depois, vamos decifrar as regras do concurso e o que é preciso para tomar posse, a tal da investidura. Na sequência, a gente entra de cabeça no conceito de provimento, tanto o originário quanto o derivado. E para fechar com chave de ouro, a pergunta que tira o sono de muita gente: passar no concurso garante mesmo a nomeação? Fica até o final, porque a resposta tem umas pegadinhas que as bancas amam explorar. Bom, tudo começa por aqui. Pensa na Lei 8.112 como se fosse o Manual de Instruções do Servidor Público Federal. Ela vale para quem trabalha na administração direta, tipo nos ministérios, sabe? E também nas autarquias, como o INSS, e nas fundações públicas, tipo a FUNAI. Então, se o cargo dos sonhos está em um desses lugares, essa lei é leitura obrigatória. E atenção, empresas públicas e sociedades de economia mista, tipo Caixa e Banco do Brasil, estão fora. Eles são seletistas. Essa diferença é questão clássica de prova. Não dá para confundir. Olha, essa distinção aqui vale ouro. O vínculo estatutário é regido por lei. Isso significa que o Congresso Nacional pode vir e mudar as regras do jogo para todo mundo com uma nova lei. Já o vínculo seletista é baseado num contrato de trabalho regido pela CLT. Para mudar alguma coisa, as duas partes, empregado e empregador, têm que concordar. A banca adora tentar confundir isso. Então, para memorizar de vez, estatutário lembra lei, estatuto, seletista lembra contrato. CLT. Simples assim. Presta muita, mas muita atenção nesta frase. O que isso quer dizer na prática? Que o governo pode, sim, alterar a estrutura de uma carreira, mudar regras de progressão, por exemplo, mas, e aqui está o pulo do gato, ele não pode mexer nos direitos que o servidor já conquistou. Por exemplo, se alguém já completou todos os requisitos para se aposentar com uma regra antiga, uma lei nova não pode simplesmente apagar isso. É a proteção do direito adquirido. O regime pode mudar, mas o direito que já é seu, ninguém tira. Vamos definir o nosso objetivo final, o cargo público. Pensa nele como uma caixinha que foi criada por uma lei. Essa caixinha tem nome, tem um número certo de vagas e, claro, um salário pago com dinheiro público. Existem basicamente dois tipos: o cargo efetivo, que é o nosso foco, aquele conquistado por concurso e que dá estabilidade, e tem também o cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, geralmente para funções de chefia. Para esse não precisa de concurso. Nosso alvo é o efetivo. Beleza, já entendemos o que é o cargo. Mas como é que a gente faz para ocupar essa caixinha? É aí que entra o concurso público, o mecanismo que garante que a disputa seja justa, baseada no mérito de cada um. É a porta de entrada oficial. Foco total aqui, porque isso não cai, isso despenca em prova. A validade do concurso é de até 2 anos. A palavra até é fundamental, tá? Pode ser de 1 ano, 6 meses, e ele pode ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. Então, na prática, a validade máxima total é de 2 mais 2, ou seja, 4 anos. E a regra de ouro, para proteger quem foi aprovado, enquanto tiver um concurso válido, com gente na lista de espera, a administração não pode de jeito nenhum abrir um novo concurso para o mesmo cargo. Imagina a cena. Saiu o resultado. O nome tá lá na lista de aprovados. Que alívio, né? Dá para comemorar, claro, mas segura a emoção porque a jornada ainda não terminou. Agora vem a fase da investidura, que é a posse no cargo. E para isso é preciso comprovar que todos os requisitos básicos estão em dia. Vamos ver quais são eles? Isso aqui é o checklist da posse. São 6 itens essenciais que precisam estar certinhos. A maioria é bem tranquila: ser brasileiro, estar com os direitos políticos em dia, ter votado na última eleição, estar quite com o serviço militar. Além disso, ter a escolaridade exigida, no mínimo 18 anos, e passar na perícia médica, que vai atestar a aptidão física e mental. A dica de ouro é já ir deixando essa documentação organizada para não ter correria na hora que a nomeação sair. Agora, para tudo e presta atenção aqui, porque é nesse ponto que muita gente boa escorrega na prova. O edital do concurso pode criar um requisito que não está na lei,
como um limite de idade para um cargo que não seja policial, por exemplo? A resposta é um sonoro não. Só se houver uma lei específica autorizando. O edital, sozinho, não tem esse poder. Ele só regulamenta o que a lei já diz. Grave isso, o edital não pode inovar, ele não cria regras do nada. E para não deixar nenhuma dúvida, para bater o martelo nessa questão, o STF criou essa súmula vinculante, que tem força de lei. Ela diz com todas as letras que até o famoso exame psicotécnico só pode ser exigido se estiver previsto em lei. Isso reforça a regra que a gente acabou de ver. Se o STF precisou criar uma súmula para isso, é porque a confusão era grande. Então, para a prova, a lógica é clara. Sem lei, sem requisito extra. Certo. A gente viu que um dos requisitos é a nacionalidade brasileira. Mas será que essa regra é 100% absoluta? Não tem nenhuma exceçãozinha? Um estrangeiro, por exemplo, poderia ser servidor público federal aqui no Brasil? Vamos ver o que a lei diz. E a resposta é sim, existe uma exceção. Mas, é uma exceção bem específica. A Lei 812 abre as portas para estrangeiros em cargos de professor, técnico e cientista lá nas universidades e nos institutos federais de pesquisa. A ideia aqui é clara: atrair cérebros e talentos do mundo todo para nossa ciência e academia. Agora, fora desse ambiente, a regra geral da nacionalidade brasileira continua valendo. Agora a gente vai entrar num dos conceitos mais técnicos, mas super importantes da lei: provimento. Calma, não se assusta com o nome. Provimento é basicamente o ato de preencher um cargo público. Se o cargo é a nossa caixinha, o provimento é o ato de finalmente colocar alguém dentro dela. É como a vaga é ocupada. O provimento se divide em dois grandes grupos. O originário é a porta de entrada principal. É para quem está vindo de fora, para quem não tinha nenhum vínculo com a administração pública. É o caso de quem passa no concurso. E a única forma de provimento originário que existe é a nomeação. Ponto. Todas as outras formas fazem parte do provimento derivado, que, como o nome diz, deriva de um vínculo que já existe. Ele só se aplica a quem já é servidor e está se movimentando lá dentro. Agora que a gente já entendeu a diferença, vamos dar um zoom nesse provimento derivado. É aqui que a carreira do servidor de fato acontece. São as promoções, as mudanças de função por algum motivo e até o retorno para o serviço depois de um tempo afastado, como no caso da aposentadoria. Vamos conhecer as principais formas. Mas antes de falar do que pode hoje, a gente precisa falar do que não pode mais. Essa súmula vinculante foi uma verdadeira revolução. Antigamente, existe uma coisa chamada ascensão, que era basicamente um pulo de uma carreira para outra sem fazer novo concurso. Um técnico podia virar analista, por exemplo. O STF olhou para isso e disse: acabou a festa. A regra agora é cristalina. Quer entrar numa carreira diferente? O caminho é um só: um novo concurso público. Sem jeitinho, sem atalhos. Para facilitar a memorização, vamos organizar a casa. O provimento vertical é quando o servidor sobe na carreira, é a promoção. O horizontal é quando ele muda de lado, que é a readaptação, para quem sofreu alguma limitação de saúde, por exemplo. E tem o reingresso, que é o retorno ao serviço. Para memorizar os tipos de reingresso, foca nos R's. Reversão é o V de velho, o aposentado que volta. Reintegração é do servidor injustiçado, que foi demitido e conseguiu voltar por decisão judicial. E a recondução é quando o servidor não dá certo em outro cargo e é reconduzido ao cargo de origem. Cada um desses tem uma historinha que as bancas amam explorar. E agora, chegamos à pergunta de R$1 milhão, a questão que não quer calar e que tira o sono de todo concurseiro. Estudou por meses, ralou muito e finalmente viu o nome na lista, dentro do número de vagas. Isso garante a nomeação? A resposta para essa pergunta mudou muito ao longo do tempo e é fundamental saber como o STF pensa hoje. Essa é a grande questão. Por muito tempo, a resposta era um banho de água fria. A aprovação gerava só uma expectativa de direito. A administração pública nomeava se quisesse, se fosse conveniente. Era um ato que a gente chama de discricionário. Mas, felizmente para quem estuda, a jurisprudência evoluiu e o jogo virou completamente. A regra atual, consolidada pelo Supremo, é um gigantesco sim. Se o nome está lá, dentro do número de vagas que o edital previu, existe o chamado direito subjetivo à nomeação. Isso quer dizer que não é mais um favor, não é uma escolha, é uma obrigação da administração nomear essa pessoa dentro do prazo de validade do concurso. Acabou a discricionariedade nesse ponto. Mas, como no direito quase sempre tem um porém, o STF criou uma válvula de escape. Só que atenção, é uma situação raríssima, excepcionalíssima mesmo.
Para a administração poder não nomear alguém aprovado dentro das vagas, ela tem que provar que aconteceu um evento com essas 4 características juntas, cumulativas. Tem que ser algo que aconteceu depois do edital, imprevisível, muito grave e que a não nomeação seja a única saída. Pensa numa guerra, numa catástrofe que simplesmente extingue o órgão. É algo nesse nível. E quem ficou no famoso cadastro de reserva? Como fica? A regra geral é que, para esse pessoal, existe só uma expectativa de direito. Mas essa expectativa pode virar um direito de verdade numa situação bem específica, a chamada preterição arbitrária. O que é isso? É quando a administração, durante a validade do concurso, ignora o cadastro de reserva e, por exemplo, abre um novo concurso para o mesmo cargo ou contrata terceirizados para fazer a mesma função. Isso é uma prova de que a vaga existe e a necessidade também. Aí, nesse caso, surge o direito à nomeação. Agora a gente vai botar a lupa exatamente onde a banca gosta de complicar a vida de todo mundo, nas formas de provimento derivado. Cada nomezinho desses tem um detalhe, uma regrinha específica, e é saber diferenciar um do outro que faz toda a diferença na hora da prova. Vamos ver cada um deles com calma. Vamos começar com a mais conhecida, a promoção. Pense assim, é como subir de degrau na mesma escada. A pessoa vai crescendo na carreira em que já está, seja por tempo de casa, antiguidade ou por merecimento. O pulo do gato aqui é entender que não dá para pular para outra escada. Essa ideia de ascensão, de pular para outra carreira sem concurso, já foi para o espaço. O STF disse que é inconstitucional. Então guarda isso. Promoção é sempre vertical, dentro da mesmíssima carreira. Agora a readaptação. Essa aqui é uma jogada bem inteligente da administração. Imagina que um servidor sofre alguma limitação, física ou mental, que o impede de continuar no cargo dele. O que fazer? Mandar embora? Não, a administração o readapta, ou seja, encontra um novo cargo que seja compatível com a nova condição dele. É bom para todo mundo, mas tem um porém. Se não tiver jeito mesmo, se não houver um cargo compatível, aí sim o caminho é a aposentadoria por invalidez. Ok, vamos falar da reversão. O nome já ajuda, né? É a volta do aposentado. E aqui a gente tem que dividir em 2 caixinhas. A primeira é a reversão de ofício. Pensa em oficial, obrigatório. A junta médica diz que a invalidez que causou a aposentadoria acabou. Pronto, o servidor tem que voltar e a administração tem que aceitar. Já a outra é a pedido. Aqui o servidor que se aposentou por vontade própria resolve que quer voltar. Ele pede e a administração vai analisar se quer ou não. Uma é obrigação, a outra é uma escolha. E essa reversão a pedido não é bagunça, não. Olha só a lista de requisitos. E não é um ou outro, não. Tem que cumprir tudo. Primeiro, o servidor tem que pedir, claro. A aposentadoria tem que ter sido voluntária. Ele já tinha que ser estável quando estava na ativa, a aposentadoria não pode ter mais de 5 anos, tem que ter um cargo vago esperando e, o mais importante para a prova, tem que ter menos de 70 anos de idade. Só depois de checar todos esses itens é que a administração vai pensar se aceita o pedido ou não. Pessoal, atenção máxima aqui. Anota, grifa, pisca-pisca, essa é a pegadinha clássica de prova. A idade da aposentadoria compulsória aumentou para 75 anos, certo? Certo. Mas a lei que fala da reversão, a 8.112, não mudou. Ela continua dizendo que o limite para reversão é 70 anos. A banca sabe dessa diferença e vai usar isso para te confundir. Então decora. Para reversão, o limite é 70, ponto final. E o aproveitamento? Esse aqui é a estabilidade na prática. Pensa na seguinte situação. O cargo de um servidor estável é extinto. Deixou de existir. E aí? Rua? De jeito nenhum. A administração coloca esse servidor em disponibilidade. Ele fica em casa, recebendo um valor proporcional, até que surja um novo cargo compatível. Quando esse cargo aparece, a administração tem a obrigação de aproveitar esse servidor. É uma garantia e tanto. Agora, a reintegração. Pensa na palavra íntegro, inteiro. É isso. É quando uma demissão é considerada ilegal, seja na justiça ou pela própria administração. A demissão é anulada e o servidor é reintegrado. Ele volta para o cargo com todos os direitos que perdeu, como se nunca tivesse sido demitido, recebendo tudo retroativo. E aqui tem um efeito dominó. E se já tiver outra pessoa no cargo dele? Bom, esse outro servidor vai ser reconduzido ao cargo antigo, como a gente vai ver já já. E falando nela, chegamos na recondução. É o ato de conduzir de volta. Acontece em 2 situações bem específicas.
A primeira, um servidor que já era estável passa em outro concurso, mas não é aprovado no estágio probatório do novo cargo. Ele é mandado embora? Não. Ele é reconduzido ao cargo antigo dele. A segunda situação é a que a gente acabou de falar. Se alguém é reintegrado no cargo que ele ocupa, ele sai e é reconduzido de volta ao seu cargo de origem. É tipo um porto seguro do servidor estável. Tudo bem, a nomeação saiu no Diário Oficial, maravilha. Mas calma, o jogo ainda não acabou. Agora vem a parte burocrática, que também reprova, viu? Vamos entender a diferença vital entre posse e exercício. Essa tabelinha aqui vale ouro. Vamos lá. Posse é o ato de assinar o termo. É quando o vínculo com a administração nasce de verdade. O prazo para isso, 30 dias depois da nomeação. Já o exercício é botar a mão na massa. É o primeiro dia de trabalho. E o prazo para isso é de 15 dias depois da posse. Agora, o mais importante. E se perder o prazo? Se perder o prazo da posse, a nomeação é tornada sem efeito. Ou seja, é como se nunca tivesse acontecido. Agora, se a pessoa toma posse, mas não entra em exercício no prazo, aí ela é exonerada. Percebe a diferença? Em um caso, nunca chegou a ser servidor. No outro, foi servidor por um instante e já foi desligado. E um detalhe rápido, mas que cai em prova. A posse pode ser feita por procuração. Alguém pode ir lá assinar os papéis no seu lugar, com um documento certinho para isso. Mas o exercício tem que ser pessoal. Não dá para mandar ninguém trabalhar no seu lugar, né? Pronto, tomou posse, começou a trabalhar, acabou? Que nada, agora começa a fase que vai definir tudo, a última barreira antes da estabilidade, o famoso estágio probatório. E durante esse tempo, o servidor vai ser avaliado. Não é só bater o ponto, não. A avaliação leva em conta 5 fatores. Assiduidade, que é ser pontual e não faltar. Disciplina, que é seguir as regras do jogo. Capacidade de iniciativa, ou seja, não ficar esperando mandarem fazer tudo. Produtividade, que é entregar resultado. E, claro, responsabilidade, que é ter compromisso com o trabalho. É uma análise completa para ver se a pessoa realmente serve para aquele cargo. Agora, outro ponto que é pegadinha certa. Se a gente for ler a Lei 8.112, ela fala em 24 meses de estágio probatório. Só que a Constituição Federal fala que a estabilidade só vem com 3 anos. E aí, o que vale? O que os tribunais superiores já decidiram e o que cai na prova é: o prazo do estágio probatório é de 36 meses, ou seja, 3 anos, para ficar igualzinho ao prazo da estabilidade. Esquece os 24 meses da lei, o que vale são os 36 meses. Anotado? Vamos dar uma olhadinha numa situação que pausa a contagem do tempo para a estabilidade. As bancas, como a gente sabe, adoram cobrar os detalhes. E esse aqui é um prato cheio. Atenção total aqui, pessoal! A lei traz um monte de licenças e afastamentos, mas é só nesses 5 casos específicos que o estágio probatório fica suspenso. O que isso quer dizer na prática? Que o cronômetro para de contar e só volta a rodar quando o servidor retorna. Nas outras licenças, a contagem continua normal. É fundamental memorizar essa lista, porque isso aqui tem cara de questão de prova. Agora sim, vamos entrar de cabeça no nosso tema principal. Vacância. O que é isso? É o evento que deixa um cargo público vago, livre, abrindo a possibilidade de outra pessoa ser nomeada para ele. É basicamente o desligamento do servidor daquele cargo. Essa aqui é a definição mais técnica de livro. O cargo fica vago, desocupado. Aquele vínculo jurídico que existia entre o servidor e aquele cargo específico acaba. Simples assim. Não tem mistério. A Lei 811 é taxativa. Ela lista exatamente estas 7 formas de vacância. É crucial saber todas de cor. Algumas, como a aposentadoria ou a exoneração a pedido, são voluntárias, partem do servidor. Outras, como a demissão, são uma punição. E tem aquelas que são o fluxo natural da carreira, como a promoção. Agora, olha só que interessante. Esse ponto aqui é uma das pegadinhas mais clássicas de concurso. Pensem comigo. Quando um servidor é promovido, ele está provendo, ou seja, ocupando um cargo de nível superior, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele deixa vago o cargo que ele ocupava antes. O mesmo raciocínio vale para a readaptação. Ele é provido em um novo cargo, compatível com a limitação dele, e deixa vago o cargo antigo. É um evento duplo, acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, agora vamos para o ringue dos conceitos que mais derrubam a galera na prova. Se tem uma coisa que não dá para confundir de jeito nenhum, é isso aqui. Entender a natureza de cada um não é só importante, é obrigatório para ser aprovado. A diferença fundamental, o que a gente precisa cravar na mente é: demissão é sempre uma penalidade, é uma punição.
e, por isso, exige um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Já a exoneração não tem nada a ver com punição, é o simples desligamento do cargo, sem esse peso disciplinar. A administração pode exonerar um servidor, por exemplo, nessas situações. Reparem que nenhuma delas é uma punição por uma falta grave, né? São casos de inaptidão para o cargo, ou quando se presume que o servidor não quer mais o cargo, ou até mesmo por uma questão de ajuste fiscal. É o fim do vínculo por motivos administrativos e não disciplinares. Certo, agora a gente vira a página, saímos da vacância, que é a saída definitiva do cargo, e entramos no deslocamento, que é basicamente a movimentação do servidor ou do cargo dele dentro da própria estrutura do governo. E aqui está o conceito-chave. No deslocamento, não se cria um novo vínculo e nenhum cargo fica permanentemente vago. O servidor só muda de lugar, o local de trabalho dele muda. Ele continua sendo o mesmo servidor no mesmo cargo. Isso é fundamental. Chegamos agora ao clímax da nossa análise. É aqui que as questões mais elaboradas, mais capciosas, são criadas. A diferença entre remoção e redistribuição é sutil, mas é tudo na hora da prova. Vamos desvendar isso de uma vez por todas. Então, pessoal, aqui está o pulo do gato para nunca mais confundir. Pensem assim, na remoção, quem se move é a pessoa, é o servidor. O cargo dele fica lá no órgão de origem. Já na redistribuição, o que se move é o cargo. A cadeira em si é que muda de órgão. Se o cargo estiver ocupado, claro, o servidor vai junto. Mas o que está sendo movimentado na estrutura é o cargo. A remoção pode rolar de 3 jeitos. As 2 primeiras dependem do interesse ou da autorização da administração. Mas essa terceira, essa é diferente. É um direito do servidor. Se ele preencher os requisitos que estão na lei, a administração não tem escolha. Ela é obrigada a conceder a remoção. E que requisitos são esses que geram esse direito? São exatamente estes 3. O primeiro, para acompanhar o cônjuge que também é servidor e foi transferido no interesse público. O segundo, por motivo de saúde, comprovado por junta médica oficial. E o terceiro, por meio de um concurso de remoção interno, onde quem fica melhor classificado escolhe a nova lotação. Agora, cuidado com um detalhe que as bancas amam, jurisprudência. O STJ, para proteger a família, interpreta o termo servidor público de uma forma mais ampla nesse caso. O que isso significa? Que um servidor estatutário pode sim pedir remoção para acompanhar o cônjuge que é empregado público de uma estatal e foi transferido. Para simplificar e levar para a prova, a regra é simples. O servidor da Lei 8.112 tem esse direito. O empregado público da CLT não pode usar essa lei para pedir a remoção dele. A via é de mão única, tá legal? É o estatutário que pode acompanhar o seletista. O contrário não acontece. Olhem para essa tabela, ela deixa tudo bem claro. Na remoção, a estrutura de cargos de cada órgão não se altera. O órgão A continua com seus 10 cargos previstos, só que agora um deles está vago. E o órgão B continua com os mesmos 10 cargos, só que agora todos estão ocupados. Apenas o servidor se moveu. Agora, olhem a mágica da redistribuição. O órgão A perdeu um cargo, ficou com 9, e o órgão B ganhou um cargo, foi para 11. Isso ilustra perfeitamente a diferença central. A redistribuição mexe na estrutura, no número de cargos de cada órgão. É uma mudança muito mais profunda. E para a gente fechar, um conceito mais tranquilo, mas igualmente importante, a substituição. Ela existe para garantir que um cargo de chefia ou de direção nunca fique vazio, sem o responsável, mesmo que temporariamente. A definição já diz tudo. O titular sai de férias, pega uma licença e o substituto assume automaticamente para que o serviço não pare. É a aplicação prática do princípio da continuidade, que é um dos pilares da administração pública. Os direitos e vantagens do servidor público, segundo a famosa Lei 8.112. A ideia é a gente passar por aqueles artigos que são figurinha carimbada em concurso para otimizar o estudo de verdade. Para facilitar a vida, a gente dividiu tudo em 5 partes. Vamos começar pela grana, a remuneração, que é a base de tudo. Depois, a gente mergulha nas vantagens, nas licenças e férias. E para fechar com chave de ouro, tempo de serviço e direito de petição. É uma sequência lógica, pensada para ajudar a fixar o conteúdo. Então vamos lá. Primeira parada, remuneração. Entender direitinho esses conceitos aqui é fundamental.
Sério, sem dominar essa parte, o resto todo pode virar uma confusão danada. E já de cara, a primeira pegadinha clássica que as bancas, olha, adoram cobrar. Vencimento ou vencimento básico é o valor cru do cargo, aquele que está lá na lei. Agora, a remuneração é o vencimento mais as vantagens que são permanentes. Então, o pulo do gato é esse. Vantagens que são temporárias, tipo diárias, não entram no conceito de remuneração. Guarda isso. Remuneração é o pacote completo permanente. Olha só, aqui estão as garantias que protegem o pagamento do servidor. A remuneração não pode diminuir e cargos parecidos têm que ter vencimentos iguais. Mas, por favor, atenção máxima na súmula vinculante 16 do STF. Ela diz que a remuneração total, ou seja, o bruto, não só o básico, é que não pode ser menor que o salário mínimo. Isso aqui é uma armadilha clássica nas provas. Eita, esse aqui é um tema chatinho que as bancas amam usar em estudos de caso. A regra geral é a seguinte: se o servidor recebeu um dinheiro a mais de boa fé por um erro da própria administração, ele não precisa devolver. Mas, se essa grana veio de uma decisão judicial provisória, uma liminar que depois foi derrubada, aí sim a devolução é obrigatória. Por quê? Porque o servidor sabia que aquela decisão não era definitiva. Esse quadro resume tudo perfeitamente. Beleza, já entendemos o básico. Agora vamos ver o que mais entra nessa conta. O que pode ser somado ao vencimento para compor a remuneração total do servidor? A lei separa as vantagens em 3 caixinhas diferentes. E o ponto de ouro para a prova está na palavra incorporação. Indenizações nunca, jamais se incorporam. Elas só servem para reembolsar um gasto. Já as gratificações e os adicionais podem sim se incorporar para a aposentadoria, mas só quando a lei diz que pode. Memoriza a diferença. Indenização é reembolso. O resto é um acréscimo de verdade. E esse quadro aqui, gente, é um mapa da mina, porque ilustra as 4 indenizações. A maior confusão em prova é entre ajuda de custo e diárias. Pensa assim, ajuda de custo é para mudança de vida, para uma mudança permanente a trabalho. Já as diárias são para viagens curtas, um bate e volta, algo eventual. A de transporte é para quem usa o próprio carro a serviço. E o auxílio moradia? Bom, esse é bem restrito, geralmente para altos cargos. Foco total aqui porque são esses detalhes que definem uma questão. Primeiro, insalubridade e periculosidade não acumulam. Tem que escolher um, ponto. Segundo, hora extra é 50% a mais e tem limite de 2 horas por dia. E terceiro, o adicional noturno, 25% de acréscimo com aquela hora mais curta, a hora noturna ficta, de 52 minutos e meio. E olha a dica do STJ, vale até para quem trabalha em regime de plantão, Bora seguir em frente, chegamos num tópico que é grande, mas super importante: licenças e afastamentos. Vamos entender em quais situações a lei permite que o servidor falte ao trabalho sem levar bronca ou ter o ponto cortado. Olha, esse quadro aqui é para tirar um print e colar na parede. A coluna mais importante para a prova é a da remuneração. É aqui que a banca te pega. Repara que a licença para cuidar de familiar tem o tempo com salário e outro sem. A para acompanhar cônjuge e a de interesses particulares são sem grana nenhuma. Já a de capacitação é remunerada. Dominar essa tabela aqui garante uns pontos fáceis. Muita, mas muita atenção para não confundir isso aqui. Licença para atividade política é para o servidor que virou candidato, que está concorrendo na eleição. Já o afastamento para mandato eletivo é para quem já foi eleito e vai assumir o cargo. Uma coisa é ser candidato, outra é ser o político eleito. São situações e regras totalmente diferentes e as bancas adoram misturar os dois. E dentro desse afastamento, para quem já foi eleito, as regras mudam conforme o cargo. Para um mandato grande, tipo presidente, governador, deputado, não tem conversa. O afastamento é obrigatório. Para prefeito, também se afasta, mas pode escolher qual salário quer receber. Agora, para vereador, a palavra-chave é compatibilidade de horário. Se der para conciliar os dois, ótimo, acumula tudo. Se não der, aí tem que se afastar e escolher um dos salários. Agora vamos falar de uma parte boa, que todo mundo gosta: férias. E além do descanso anual, a lei também prevê outras ausências curtinhas que são permitidas, as chamadas concessões. Vamos ver os detalhes disso? O que você precisa saber sobre férias está aqui. A primeira vez que se pode tirar é só depois de 12 meses de trabalho. O parcelamento em até 3 vezes depende do interesse da administração. Não é um direito absoluto do servidor, ok? Interromper as férias. Esquece, é muito raro. Só pode acontecer por esses motivos super graves que estão na lei. Não é qualquer coisinha que pode te tirar da praia.
Essas aqui são as mini-licenças, ou concessões. São saídas rápidas por motivos bem específicos que não dão nenhum desconto no salário. O destaque vai para os 8 dias seguidos, para casamento e para falecimento de parente próximo. Isso aqui é decoreba puro, perfeito para revisar na véspera da prova e garantir uns pontinhos. Chegamos na nossa reta final, pessoal. Agora a gente vai entender como o tempo de serviço é contado, principalmente durante as licenças, e como o servidor pode, oficialmente, pedir seus direitos para a administração pública. Esse slide é importantíssimo. Contar como efetivo exercício quer dizer que aquele tempo fora vale para tudo. Aposentadoria, promoção, estágio probatório, tudo. É como se o servidor estivesse lá trabalhando normalmente. Os casos mais importantes são férias, licença saúde, com limite de tempo, licença capacitação e mandato eletivo. Mas olha o detalhe do mandato eletivo. Vale para tudo, menos para promoção por merecimento. Pegadinha de prova. Agora o outro lado da moeda. Nesses casos aqui, o tempo de serviço até conta, mas de forma limitada. Só para aposentadoria e disponibilidade. Não conta para promoção, por exemplo. O caso clássico que cai em prova é a licença para cuidar de parente, na parte que é remunerada. Ela só conta para esses dois fins. A banca adora comparar este slide com o anterior. Fique de olho. E se o servidor precisar pedir alguma coisa? A lei mostra um caminho bem claro. Primeiro, se faz um requerimento. Se for negado, pode-se pedir reconsideração para a mesma autoridade. É como dizer, chefe, por favor, pensa de novo sobre isso. Se é negativa a continuar, aí sim entra o recurso, que sobe na hierarquia, vai para a autoridade imediatamente superior. A ordem e para quem se dirige cada pedido é a chave aqui. E para fechar, os prazos fatais para o servidor agir. A regra geral é de 120 dias. Mas para os casos mais graves, que envolvem dinheiro ou a perda do cargo, como uma demissão, o prazo é bem maior, 5 anos. E uma dica, o pedido de reconsideração e o recurso pausam a contagem desse tempo, zeram o cronômetro. É essencial decorar esses dois prazos. O regime disciplinar da Lei 8.112. Quem estuda para CESP/Sebrasp sabe, a banca adora explorar os mínimos detalhes desse assunto. E é justamente nesses detalhes que a gente garante aqueles pontos que fazem toda a diferença para a aprovação. Então bora lá, vamos destrinchar tudo o que precisa ser dominado de forma bem estratégica. O nosso roteiro de hoje foi pensado para facilitar a memorização, viu? A gente começa com o básico, a conduta do servidor, depois passa pelas regras de acumulação e as importantíssimas esferas de responsabilidade. Na sequência, a gente detalha as penalidades e fecha com as regras de aplicação e prescrição. É uma estrutura bem lógica para ninguém se perder. Então, para começar, é fundamental entender as regras do jogo. O que se espera de um servidor público? A lei já estabelece um conjunto bem claro de deveres e de proibições que são basicamente a base de toda a atuação dele. Olha, essa distinção aqui parece simples, mas é crucial para as provas. Vamos pensar assim, os deveres são obrigações positivas, sabe? É um tem que fazer. Já as proibições, por outro lado, são negativas, um não pode fazer. Entender essa lógica de ação versus vedação é o primeiro passo para dominar o regime disciplinar. Estes aqui são os pilares da conduta. Exercer o cargo com zelo, ser leal, obedecer ordens. Mas, atenção aqui, hein? Tem uma exceção. Ordens que são manifestamente ilegais não devem ser cumpridas. Isso é um dever, não é uma opção. E, claro, a obrigação de apontar qualquer irregularidade. São as bases para uma atuação correta. Agora vamos para as proibições. A gente começa com as infrações mais leves, aquelas que dão uma pena de advertência. São condutas que, no geral, atrapalham o serviço, mas que a lei considera menos graves. É super importante memorizar esse grupo, porque as bancas amam misturar essas infrações com outras mais graves que geram suspensão ou até demissão. Mudando de assunto, vamos para um tópico clássico de prova: acumulação de cargos. A regra geral é bem simples, mas são as exceções que são o verdadeiro foco das questões. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, o ponto de partida é o seguinte: a regra é a proibição, não pode acumular, ponto. Mas aí vem as 3 exceções, bem específicas. E para qualquer uma delas, tem uma condição que é tipo assim, a chave de tudo. Tem que ter compatibilidade de horários. Se não tiver como conciliar as jornadas, já era. A acumulação se torna ilegal, mesmo nos casos permitidos. Tem que gravar essa condição. Agora, um assunto que exige, olha, muita atenção. Quando um servidor comete um ato ilícito, as consequências podem acontecer em diferentes áreas do direito ao mesmo tempo. Vamos entender como funcionam essas tais esferas de responsabilidade. Basicamente, existem 3 esferas diferentes.
A civil, que vai buscar reparar o dano financeiro, o prejuízo, a penal, que trata dos crimes, e a administrativa, que lida com as infrações funcionais que a gente estava vendo. O fundamental é entender que um único ato pode gerar responsabilidade nas 3 esferas, de forma simultânea. E isso leva a gente direto para este princípio aqui, a independência das instâncias. O que isso quer dizer? Que, em regra, a decisão de uma esfera não obriga as outras. Por exemplo, um servidor pode ser demitido na esfera administrativa e também ser preso na esfera penal pelo mesmo fato. Agora vem a pergunta que vale a aprovação. Essa independência é absoluta? A resposta, como quase tudo no direito, é um sonoro não. E é exatamente aqui que as bancas preparam as pegadinhas. E aqui está a grande exceção à regra. Se a justiça criminal, que tem um rigor de provas muito maior, chegar à conclusão de que o fato nunca existiu ou que aquele servidor não foi o autor, essa decisão obriga a esfera administrativa. Faz sentido, né? Não dá para punir administrativamente por algo que foi provado que não aconteceu ou que não foi cometido por aquela pessoa. Máxima atenção nesses 2 motivos. Isso ilustra perfeitamente o conceito de falta residual. A súmula 18 do STF diz basicamente o seguinte: se a absolvição criminal for por outro motivo, tipo falta de provas para uma condenação penal, a conduta ainda pode ser vista como uma infração administrativa. Ou seja, o ato pode não ser um crime, mas ainda ser uma falta funcional que merece punição. Ok, a gente já entendeu os deveres, as proibições, as esferas de responsabilidade. Agora vamos ao ponto central: quais são as consequências práticas disso tudo? Vamos detalhar as penalidades que um servidor pode sofrer. A suspensão é a penalidade que fica ali no meio termo. Ela pode ir até 90 dias e é aplicada quando tem reincidência de faltas leves ou para infrações que não são tão graves a ponto de dar demissão. Repara só no caso específico da recusa à inspeção médica, que tem um prazo máximo menor de 15 dias. Agora, um detalhe muito importante e bem prático: a conversão da suspensão em multa. Se for mais conveniente para a administração, em vez de afastar o servidor, ela pode aplicar uma multa de 50% por dia e ele continua trabalhando. Mas olha, isso é uma escolha da administração, tá? Não é um direito do servidor. Chegamos na penalidade mais grave, a demissão. Vamos começar pelas causas ligadas à conduta e à frequência. Abandono de cargo e inassiduidade habitual são clássicos de prova. É crucial memorizar os prazos: mais de 30 dias seguidos para o abandono e 60 dias intercalados dentro de um ano para a inassiduidade. A lista de causas de demissão continua com as infrações mais severas, aquelas ligadas à honestidade e ao dinheiro público. Improbidade, corrupção, desvio de dinheiro são condutas intoleráveis e que, claro, levam à pena máxima. E se o servidor já se aposentou? Ele não escapa, não. A cassação de aposentadoria é a penalidade equivalente à demissão, só que para quem já está inativo, mas cometeu a falta lá atrás quando ainda trabalhava. Da mesma forma, quem só ocupa cargo em comissão não é demitido, ele é destituído do cargo. Para a gente fechar, vamos analisar os aspectos processuais. Quem pode aplicar essas penas? E mais importante, por quanto tempo a administração pode agir antes que o direito de punir prescreva? Esse é um tema bem técnico e cheio de detalhes importantes. A competência para punir segue uma hierarquia bem clara. Quanto mais grave a pena, mais alta a autoridade que aplica. Demissão, por exemplo, fica a cargo das cúpulas de cada poder. Já uma simples advertência pode ser aplicada pela chefia imediata. Ah, e um detalhe: a competência do presidente para demitir pode ser delegada aos ministros de Estado. Isso é um ponto que a jurisprudência já pacificou. Aqui estão os prazos que a administração tem para punir. A regra é 5 anos para as infrações mais graves, 2 anos para suspensão e 180 dias para advertência. Mas, muita atenção na exceção que aparece em toda a prova. Se a infração também for considerada crime, o prazo prescricional que vai valer é o da lei penal, que geralmente é maior. E para finalizar, a regra de ouro da prescrição, que está na súmula 635 do STJ. Funciona assim, ó. O prazo começa a contar quando a autoridade descobre o fato. Aí, quando abre um processo disciplinar, o PAD, isso interrompe o prazo, o cronômetro zera. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa interrupção não é para sempre. Depois de 140 dias, que é o prazo para concluir o processo, o prazo prescricional volta a correr inteirinho do zero, mesmo que o PAD não tenha acabado. Entender esse fluxo é essencial. O processo disciplinar do servidor público.
Hoje a gente vai desmistificar a sindicância e o famoso PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, lá da Lei 8.112. Para organizar as ideias e ajudar na memorização, nosso bate-papo vai seguir essa trilha aqui. A gente começa com o básico da apuração, depois foca na sindicância, entra de cabeça no PAD, entende o rito sumário, fala da revisão e, no final, aquele resumão com os pontos que as bancas mais amam cobrar. Fechado? Seção 1. Apuração de responsabilidade do servidor. Então, para começar, vamos alinhar o básico do básico. Como é que a administração pública faz para investigar quando suspeita que um servidor fez algo errado? Basicamente, existem duas ferramentas principais, a sindicância e o PAD. E aqui já vem um ponto fundamental. Se uma autoridade competente fica sabendo de alguma irregularidade, ela tem o dever de apurar. Não é se ela quiser, não. É uma obrigação. Se ela se omitir, a responsabilidade pode recair sobre ela mesma. Isso aqui, gente, isso é a alma do negócio. É o pilar que sustenta todo o processo. É uma garantia que vem lá da Constituição. Não me interessa se a infração parece óbvia, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser punido sem ter a chance de se defender. Acabou aquela história de verdade sabida, de punir só de ouvir falar. Tá, mas aí vem a pergunta: quando usar um e quando usar o outro? A chave para entender isso está aqui. A diferença está na gravidade da possível punição. Se a gente está falando de algo mais leve, que daria no máximo uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias, a sindicância já resolve. Agora, se o buraco é mais embaixo e a coisa pode levar a uma demissão, aí não tem conversa. O PAD é obrigatório. Seção 2. A sindicância. Vamos dar um zoom agora nesse procedimento que é mais rápido, mais simples, pensado justamente para essas infrações de menor potencial. Uma sindicância pode terminar de 3 formas. Primeiro, se não provarem nada, o processo é arquivado. Fim de papo. Segundo, se a falta for leve, pode rolar uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias. E terceiro, que é muito importante, se no meio da investigação a comissão percebe que o caso é mais sério do que parecia, ela vai recomendar a abertura de um PAD. Anotem esse número, coloquem um post-it porque ele adora aparecer em prova. 30 dias. Esse é o prazo para terminar a sindicância. E um detalhe, ele pode ser prorrogado por mais 30 dias se a autoridade superior achar necessário. Mas muita atenção aqui, porque isso é uma pegadinha clássica. As bancas amam dizer que a sindicância é a primeira fase do PAD, e não é. Ela é um processo independente. Se a irregularidade já tem cara de ser grave desde o começo, a administração pode pular a sindicância e ir direto para a abertura de um PAD. Certo, agora vamos para o prato principal. Seção 3, o processo administrativo disciplinar, o PAD. Essa é a ferramenta usada para apurar as infrações mais sérias, aquelas que podem resultar nas penalidades mais pesadas. A estrutura do PAD precisa estar na ponta da língua. São 3 fases, sempre nessa ordem. Pensa assim: primeiro, a instauração, que é o pontapé inicial quando se cria a comissão. Depois, o inquérito, que é o coração do processo, onde se investiga, se defende e se faz o relatório. E por último, o julgamento, que é a decisão final. E essa tabelinha aqui resume os prazos. A comissão tem 60 dias para fazer o trabalho dela e esse prazo pode ser esticado por mais 60. Depois que a comissão entrega o relatório, a autoridade tem 20 dias para julgar. Somando tudo no máximo, chegamos a 140 dias. Guardem esse número. A comissão é quem toca o PAD, e por isso a formação dela tem regras bem rígidas para garantir a imparcialidade. Tem que ser 3 servidores estáveis. O presidente precisa ter um cargo do mesmo nível ou superior ao do investigado. E, claro, nada de parente, cônjuge ou companheiro participando, né? Chegamos a uma pergunta que, olha, se não caiu na sua prova ainda, vai cair. É obrigatória a presença de um advogado para defender o servidor no PAD? O que vocês acham? A resposta está aqui, na súmula vinculante número 5 do Supremo. E o que ela diz? Basicamente que a falta de advogado no PAD não fere a Constituição, ou seja, não é obrigatório. O próprio servidor pode, se quiser, fazer sua própria defesa. Então, o ponto crucial é: e se o servidor for notificado e simplesmente não apresentar defesa? Ele é considerado rével. Mas atenção, isso não quer dizer que ele está confessando a culpa. O processo não para. A comissão vai nomear um defensor dativo, que geralmente é outro servidor, para fazer a defesa dele. Moral da história: no PAD sempre vai ter uma defesa no papel. Seção 4. Procedimento de rito sumário.
Agora vamos conhecer uma versão fast track do PAD, um caminho mais rápido para resolver situações bem específicas. E os casos são só estes 3, isso tem que estar decorado. Acumulação ilícita de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. O rito sumário só serve para essas 3 hipóteses. Ponto final. Esse slide deixa a diferença bem clara. No PAD normal, a comissão tem 3 servidores e o prazo é de 60 mais 60 dias. Já no rito sumário, a comissão é menor, só com 2 servidores, e o prazo é bem mais enxuto, 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 15. Vamos para a seção 5, revisão do processo disciplinar. Pensa na seguinte situação. O processo acabou, o servidor foi punido e um tempo depois aparece um fato novo, uma prova que mostra que ele era inocente. É para isso que existe a revisão. As regras da revisão são bem diretas. Ela pode ser pedida a qualquer momento, não tem prazo para isso. Precisa ter um fato novo, algo que não foi visto antes. E o mais importante de tudo, um princípio que as bancas amam, a revisão nunca pode piorar a situação do servidor. É a famosa proibição da reformatio impejus. Para fechar com chave de ouro, seção 6, ponto e chave. Vamos fazer um bate-bola rápido com aquelas questões que são a cara da CESP e Sebrasp, as famosas pegadinhas. Primeira pergunta clássica: o relatório que a comissão faz no final do PAD obriga a autoridade julgadora a decidir daquele jeito? Ela tem que seguir à risca a recomendação? A resposta é um sonoro não. O relatório não vincula. Ele opina, ele sugere. A autoridade pode decidir de forma totalmente diferente, mas tem uma condição. A decisão dela tem que ser muito bem fundamentada e não pode ir contra as provas que estão no processo. Outra dúvida comum. E aquele prazo de 20 dias que a autoridade tem para julgar? O que acontece se ela perder esse prazo? O processo todo é anulado? Então, guardem isso. O processo não fica nulo. Esse prazo é o que o direito chama de impróprio, ou seja, a perda dele não invalida o ato. A única consequência é que a autoridade pode ser responsabilizada pela demora, principalmente se esse atraso acabar causando a prescrição da punição. E para terminar, uma pergunta que amarra tudo o que vimos com a carreira do servidor. Pensa só, depois que o PAD acabou e a pena foi cumprida, o servidor pode simplesmente pedir exoneração? Fica essa provocação para dar uma olhada no artigo 172 da lei. Com essa estrutura na cabeça, a aprovação fica bem mais próxima. Bons estudos!